O advogado Dr. Francisco Mansur, especialista em administração do esporte da Fundação Getúlio Vargas, gentilmente participando aqui conosco. Dr. Mansur, muito obrigado pela gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Professor Heródoto, um bom dia, uma alegria estar com o senhor, estar falando com o senhor, com todos os ouvintes. Dr. Mansur, conta pra gente o seguinte, seria possível da gente estar perdendo fãs para o futebol europeu? Primeiro, não só pela qualidade, logicamente, mas também pela facilidade com que esses jogos hoje são mostrados na mídia brasileira? Sem dúvida, professor, isso está acontecendo. E é um fenômeno muito notável. A gente consegue perceber, andando pelas ruas, pelas praças, pelos clubes sociais do Brasil, as nossas crianças vestindo a camisa dos clubes estrangeiros. Isso é um fenômeno que decorre do fato de que nós estamos perdendo cada vez mais cedo nossos melhores jogadores. Eles jogam lá. Hoje a gente tem acesso aos campeonatos pela TV a cabo, muita informação pelos portais, pelos sites, e a nossa garotada está criando um vínculo com clubes de fora, ao invés de criar esse mesmo vínculo com os nossos clubes aqui. E, Mansur, na escalação da convocação da seleção, salvo engano, dos 26 jogadores, só 3 estavam jogando aqui em campeonatos brasileiros, não é isso? É isso. Isso é mais um reflexo e mais um dado que comprova essa constatação. Os nossos clubes foram perdendo capacidade financeira ao longo do tempo. Eu acredito que por conta do modelo associativo, quer dizer, do fato de eles serem organizados como associações, e os clubes europeus já há mais tempo organizados como empresas, e com capacidade financeira para tirar daqui cada vez mais cedo os nossos craques. Inclusive clubes de países que não têm a menor relevância no futebol, e isso não denota nenhum desrespeito, como, por exemplo, a Grécia, que tem uma economia com bastante dificuldade, não tem relevância, não tem uma população consegue vir aqui e tirar, por exemplo, o jogador do Flamengo, que é uma potência que tem 40 milhões de torcedores, que está localizada no país do futebol, 5 vezes campeão mundial, e o jogador prefere jogar lá. Por quê? Porque vai ganhar um salário maior. Então, essa perda ao longo do tempo de capacidade financeira dos nossos clubes fez com que cada vez mais nossos melhores atletas fossem mais cedo. Isso que é importante, professor. Mais cedo, sem criar vínculo com os clubes daqui, fossem para a Europa e levassem com eles o afeto, a atração, o interesse dos nossos torcedores, principalmente dos mais jovens. Isso é um círculo vicioso que pode fazer muito mal para o futebol brasileiro a longo prazo. Perfeitamente. Agora, doutor Mansur, lembrando então aqui essa mudança, você falou até da gente ver as crianças com camisas de times que não... Né? Mas, pelo que a gente vê, das imagens, todas elas, lá não tem mais um caráter de espetáculo muito mais organizado do que a gente vê por aqui? O que se diz em marketing esportivo é que a embalagem do produto lá está muito mais bonita, muito mais atraente do que a nossa aqui. O campo, a iluminação do estádio, a forma como se faz a transmissão na TV. Isso está evoluindo no Brasil. Mas isso nós estamos falando da embalagem, professor. Se a gente for olhar para o conteúdo, a gente não pode ficar satisfeito de ver as nossas crianças torcendo para os nossos craques, todas unidas e torcendo para o Brasil na Copa do Mundo, que acontece a cada 4 anos. É preciso que a gente tenha os craques para torcer no dia a dia, nesses 4 anos, ao longo de cada semana, a cada domingo. E não reunir para a gente torcer todo mundo junto pelo Vinícius Júnior, pelo Richarlison, pelo próprio Neymar, só a cada 4 anos, porque isso cria um vínculo que não é um vínculo forte, cria um vínculo tênue. E acaba fazendo com que, quando acabar a Copa, as nossas crianças vão procurar o Richarlison e vão achar no campeonato inglês, vão procurar o Vinícius Júnior e vão achar no campeonato espanhol, vão procurar o Neymar e vão achar no campeonato francês. E nenhum deles vai estar jogando aqui nos nossos clubes, né? Isso tira a receita da audiência do futebol brasileiro na TV, tira a receita de bilheteria, porque essa criança não quer ir ao estádio no Brasil, prefere ficar em casa vendo um jogo estrangeiro pela TV a cabo, e acaba cortando ainda mais a capacidade de receita do futebol brasileiro. Doutor Mansur, e tira também, de certa forma, aquele ídolo próximo da gente.
Porque uma coisa é a gente ver o ídolo do Flamengo, como você citou, ou no Corinthians, ou no Palmeiras, no São Paulo, no Fluminense, né? Ou no Sport. E outra coisa é ele estar lá no Real Madrid, está no Juventus, está no Paris Saint-Germain e por aí fora. Perfeito, perfeito, professor. E a gente, nós fazemos um reencontro com esse ídolo a cada 4 anos na Copa do Mundo, mas é pouco. Nós precisamos ter o contato com esse ídolo mais frequente, todo domingo, no futebol, que é o futebol ordinário, o futebol normal, aquele que acontece ao longo dos 4 anos, e não só que é um espetáculo maravilhoso. Mas não se forma um vínculo entre o torcedor e o futebol brasileiro só de 4 em 4 anos. Então nós precisamos criar condições para manter esse jogador no Brasil. E essas condições, a nosso ver, eu que sou um dos autores da lei, foram criadas e podem começar a ser implementadas a partir da lei da Sociedade Anônima do Futebol, onde os nossos clubes vão se formatar como sociedades anônimas e vão aumentar a capacidade de receber investimento, como já está acontecendo com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Botafogo. Quer dizer, daí pode vir a mudança capaz de manter nossos ídolos no Brasil por mais tempo. A reversão, então, seria pagar salários melhores ou concorrenciais ao que pagam os clubes europeus? Perfeitamente. E há provas de que quando o jogador brasileiro recebe um salário até um pouco menor, mas tem que ser um pouco menor, não muito menor, ele prefere jogar no Brasil. Onde ele mora, onde está a família dele, onde estão os amigos dele, onde ele sente um prazer de jogar diante da torcida brasileira. E para isso, só que para pagar salários menores, como o senhor estava dizendo, o dinheiro, em relação às contas públicas, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Ou seja, os clubes precisam aumentar a capacidade de receita deles. Sem dúvida alguma. Então, essa seria, vamos dizer assim, uma das formas da gente tentar recuperar a importância para a população, né? Em geral, de ter o seu ídolo aqui próximo, do nosso campeonato ser mais competitivo. Porque, não sei se eu sou apenas torcedor, não entendo nada de futebol, mas a impressão que eu tenho é o seguinte: os clubes europeus jogam para fazer gol. Os clubes aqui jogam para não tomar gol. Para ficar 0-0, 1-0 e tal, e garantir o emprego do técnico. Isso não é culpa exatamente do técnico. É a qualidade do elenco que ele tem e a qualidade do elenco que o treinador europeu tem. O treinador europeu monta um elenco. Quando chega o começo da temporada, o presidente do clube, o que no caso é um CEO de uma empresa, fala: treinador, você tem 100 milhões de euros para montar o time. E ele vai escolhendo as peças. Aqui no Brasil, o treinador brasileiro vive numa situação muito precária. O presidente chega para ele e fala: nós temos 100 milhões em dívida, não temos nada para montar o time. Então são realidades muito diferentes que a gente pretende, como eu te disse, mudar a partir da adoção desse modelo da Sociedade Anônima do Futebol. Perfeito. Tomansur, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado, professor Heródoto. É sempre uma alegria para esse seu ouvinte estar falando com o senhor e com todos os ouvintes da Nova Brasil. Muito obrigado pela gentileza. Dr. José Francisco Mansur é advogado especialista em administração de esporte pela Fundação Getúlio Vargas. Daí, portanto, alguma coisa mais aprendemos bastante com ele.